pra gente voltar pra polêmica, porque você, pela primeira vez, eu senti que eu ia. Porque eu tava muito puto com você quando rolou as polêmicas e por aí vai. Eu acho Sim, que eu sim, cheguei sim, até a sim. comentar com você. Eu parei de seguir. Falei, Sim, porra, sim, mano. sim, sim. A Reply também veio puta falar comigo sobre isso, o Johan Sim, sim. também, tá ligado? E aí a gente. E eu fiquei mal, porque quando as pessoas vêm pra cá, eu acredito muito na verdade delas, no Sim, sonho sim, sim. delas, e querendo ou não, me conectei. Tipo, eu tava feliz naquele papo com você, porque eu vi, cara, que o Torag é legal, o Torag é sonhador, ele tá arrumando esses trejeitos e é da hora, tá ligado? Ele, Sim, 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 sim. e aí, mano, rolou isso, tá ligado? E, porra, na hora eu me senti até meio esfacado. Caraca, o cara contou a história toda dele e tal, e, porra, ele copiava conteúdos, tá ligado? Por aí Sim, vai. sim, sim, sim. Como foi pra você esse processo, tá ligado? Tipo, esse mini inferno e julgamento, porque você foi o primeiro desses grandes cancelamentos que rolaram, você foi o primeiro. Eu acho que se fosse hoje em dia isso ia causar uma puta coisa, mas foi você, Ah, sim, depois sim, foi sim. Cartoonizando, depois foi David Jones e depois foi Haluca e a gente sabe É, acho que que sim. o que virou. Daí acho que. Daí depois disso em si não mudou muito no cenário, mas isso em específico, cara. Assim, primeiramente, antes de tudo, sobre essa raiva sua que você teve, eu entendo total, sabe? É um negócio que muita gente que depois veio falar comigo, o Johan é um exemplo e tal, que ele chegou a fazer vídeo e tal disso na época, depois ele apagou porque ele veio falar comigo, cara, vi que você realmente mudou, Uhum. não era aquela pessoa que tinha se demonstrado falso naquela vez. O impacto do cancelamento, antes de mais nada, ele foi assustador. Sim. Porque, especificamente no final do ano, pra mim, eu tava numa fase ruim, tinha terminado um namoro, e daí Uhum. já tava meio balançando assim com projetos, e a única coisa que meio que tava na minha cabeça era o canal e as coisas que eu queria fazer, e daí ter tido, não especificamente o cancelamento do público, mas de todas as pessoas que eu tinha contato e meio que ao meu redor de criadores de conteúdo comentando sobre mim e a minha home do Twitter tinha se tornado pessoas falando sobre mim e especificamente mal de mim, isso por si só tinha sido assustador. Uhum. Foi bizarro, e foi muito estranho ter visto isso na minha frente. E a primeira coisa que aconteceu com isso especificamente, eu ter visto tudo isso, foi o susto e depois uma certa tristeza minha por ter se tornado tudo aquilo. Porque, como eu falei pra você, depois e tudo mais, a conversa que a gente teve e a minha paixão em estar criando conteúdo na internet e tudo mais, ela é verdadeira, ela não foi mentirosa. Eu Uhum. não falei nada que eu não acreditava realmente naquela época pra você. Eu realmente era apaixonado por todo esse negócio. E eu me lembro também que quando eu tinha conseguido sair de um limbo pra chamar atenção para as pessoas, eu tinha ficado muito empolgado com isso e pensado, nossa, eu entendi realmente o que é criar conteúdo, entendi como fazer sucesso e queria falar toda hora sobre isso e queria demonstrar que estava ganhando e que estava conseguindo, sabe, ter esse impacto. Mas assim, primeiro que daí em relação ao cancelamento, foi esse choque e uma parte minha de não entender exatamente o que eu estava fazendo de errado e que era o problema em relação a tudo isso. Porque eu vi os vídeos, eu vi a galera comentando sobre mim e ainda assim eu ficava muito confuso sobre o que exatamente era o problema das coisas que eu tinha feito. Foi passando o tempo, fiquei quieto, decidi sumir, basicamente, não falei mais nada. Uhum. Só observava as coisas e fiz o que a galera principalmente estava criticando, que era ter tirado os vídeos do canal que tinham coisas de outras pessoas, que eu não tinha autorização de ter postado, porque eu peguei piadas e peguei coisas de outras pessoas sem a permissão. Uhum. Eu E acho que vai num disclaimer que não é pegar ideias da gringa ou de outros criadores e
E E transformar elas. transformar. Não, não, não. É. Era Uhum. traduzir, basicamente, Porque que nem a isso rola galera no falou. YouTube inteiro, tá, galera? Nesse Total, sentido. total. Eu fui o criador de conteúdo que a galera realmente bateu a tecla porque não era só thumbnail, porque tem vários que fazem isso, mas não era só thumbnail e não era só Uhum. títulos, não era só temas, Uhum. era piadas e, Uhum. e roteiros inteiros, assim, Uhum. dessas piadas E também que eu só sobre. traduzi diretamente. E sobre bolhas que você tava inserido. Tipo, bolhas que eu falo no sentido de que. O quem tava em volta de você, por mais que você não fosse amigo, mas, tipo, o que dividia a mesma comunidade, era uma comunidade artística. Até falo do Johan, por exemplo, eu, toda essa galera, são galera que se importa com isso. Então, tipo, foi um Sim, monte de total. gente pequena assim, que foi crescendo, falou sobre isso, depois virou notícia grande e por aí vai, tá ligado? Pessoas que se Sim. importam, tá ligado? Por exemplo, eu acho que se tu tivesse feito isso numa roda onde um monte de pessoas assistissem, sei lá, Resident Evil, Enaldinho, foda-se, tá ligado? Não, Foda-se. total, 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 total. E principalmente porque o maior problema, a minha maior cagada é não ter exposto isso, principalmente. Porque eu acho que se eu tivesse exposto isso, Uhum. ia ser, ainda antes de eu ter sido cancelado, falar que o que eu tava fazendo era errado. Porque assim, a verdade é que, de verdade, cabeça muito tosca. Hoje eu só, a galera acha que eu fiz os negócios com uma mente de vilão. Eu só fui burro mesmo. Eu só fui Uhum. burro. Porque eu me lembro que demorou muito. Apesar de eu ter visto os vídeos, apesar de eu ter visto as críticas, ainda demorou muito pra mim entender qual era o problema. O que realmente era o problema de pegar conteúdo que não era assistido por outras pessoas e traduzir eles pro português Uhum. e não dar os devidos créditos, enfim, o que que era o maior, o que que era o problema em relação a isso? E demorou pra mim entender que não era um problema em relação a consumir esse conteúdo, Uhum. mas que era um problema ético, Sim, era um sim. problema em moral, Uhum. E vai porque contra tudo que você estava construindo e falando, e contra principalmente o que eu acho que é a parte mais delicada, que é o seu público, né? O público te acompanha. é, Seu e público, você tá sendo desonesto com eles, saca? E principal, não só em relação ao que eu falo se tornar falso automaticamente no momento que eu faço algo X, só que escondido eu faço exatamente o oposto disso, não só o que eu falo se torna falso, mas também a ideia de que eu estava realmente passando de se criar um canal e conseguir fazer isso por si só e o conceito de colocar isso para fora para o público por ideias suas, demorou muito para mim entender que a transparência com o público em relação ao que você produz, não só ela é importante, como ela é o caminho certo. Uhum. E especificamente isso que eu fiz em relação a traduzir os conteúdos, demorou muito para mim entender o problema por ver outras pessoas fazendo e daí pensar, Uhum. pô, tem outras pessoas fazendo e daí elas não tomaram o hate que eu tomei, mas a principal questão é que, independente dessas pessoas estarem tomando hate ou não, esse não é o caminho. Uhum. O caminho não é você tá pegando conteúdo, reutilizando ele sem colocar nada, porque isso não é criar algo novo. Isso não é contar uma história nova. Uhum. Não é fazer, não é, transformar em algo realmente seu, sabe? Então, demorou muito pra mim entender isso. E ainda na época que eu fiz as coisas e tudo mais, na minha cabeça ainda estava muito confuso, porque eu não sabia exatamente qual era o problema com isso e o que realmente das críticas que estavam tendo era algo que dava pra eu absorver, sabe? Porque assim, a partir do momento que alguém vê alguém fazendo uma cagada, a maior parte das pessoas, elas não estão ali pra agregar e te ensinar Sim. alguma coisa. Elas só estão ali pra te dar porrada. Assim, 90%
das pessoas que vieram pra me criticar, elas não estavam querendo que eu entendesse alguma coisa. Elas só estavam ali pra me dar porrada mesmo. E tudo Torag, bem. SMT. É tipo isso. SMT? Ah, as 3 letrinhas do. Você nunca recebeu umas 3 letrinhas do Twitter, mano? Caraca, eu Não. vou até cortar essa parte. Pum, mata. Alguém mandar você se matar ou qualquer outra fita assim. Ah, tá, ok, entendi. Ok, entendi. Entendi. Eu tive alguns desses, mas não tantos. Acho que já teve gente pior. Enfim, mas tá, voltando, me perdi um pouco no que eu tava falando. Você tava falando que absorver críticas tava difícil porque tava todo mundo te atacando. Ah, sim, e daí, daí tinha esse 10% que eram das pessoas realmente interessadas daí em ajudar, e daí você meio que vai filtrando isso e realmente vendo, tá, isso aqui é realmente importante, e eu fui indo atrás basicamente de entender qual que era o meu erro. E nossa, cara, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo aprendi muito nessa época. Li muita coisa. Um livro, inclusive, que eu recomendo muito é Roube como um Artista, porque ali eu percebi exatamente quais eram meus erros e qual é o real problema de você pegar as coisas e não transformar elas de outra maneira. Sim. Porque não é questão de tipo, beleza, você faz isso e daí você tem resultado. Mas o que isso realmente significa, sabe? O que realmente significa esse resultado pra você? E aquele livro especificamente me ensinou muito. Certos youtubers que daí pegaram e vieram falar comigo diretamente, que atualmente eu conto nos dedos, assim, que realmente quiseram entender o meu ponto e colocaram os pontos de vista deles pra falar, então, eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que o problema é esse. E assim, da parte do público no geral, existia aquela porcentagem que ao invés de só chegar e bater e tá me dando porrada, veio com um ar meio chateado e de decepção que realmente quis me ajudar. A tá melhorando isso. E para essa parte em específico é o que me manteve para continuar fazendo, porque teve muita gente que achou que eu não cogitei a ideia de parar na época, mas eu realmente cogitei. Porque a partir do momento que eu vi que boa parte da minha audiência tinha se transformado em público com raiva e o meu canal por inteiro tinha se transformado em um negócio com muito ódio, eu fiquei muito triste, porque não era o objetivo. Não tinha esse objetivo e se o canal continuasse sendo apenas isso, eu provavelmente teria parado. Então, eu sou muito grato por ter gente que quis me ajudar a entender os problemas e tal. E assim, eu não tenho problema com ninguém que fez vídeo relacionado a isso. O Johan foi um cara super legal, porque ele decidiu até excluir o vídeo depois que viu que as coisas mudaram pra mim, especificamente. Me mandou mensagem, sensacional. Um monte de outros youtubers que vieram e falaram, cara, fiz essa crítica na época, mas vi que você mudou e realmente acho da hora pra caramba o que você tá fazendo. E daí, assim, independente da galera que realmente fez a crítica, e hoje, sei lá, talvez ainda exista gente que talvez não queira falar comigo e tal, mas tudo bem, tudo bem. Eu sei que eu tô aqui com o objetivo realmente de transformar e eu quero só fazer um negócio legal.